tudo bem? Começamos uma nova semana. Espero que você esteja bem. Vai ser muito legal poder te acompanhar durante o resumo da lição da Escola Sabatina nessa semana, lição número 6. Estamos no segundo trimestre de 2024. Como eu comentei para vocês, o autor da lição, pastor Mark Phelan, está fazendo um paralelo entre o grande conflito e a lição. Então ele vai, semana após semana, resumindo alguns capítulos dentro das lições semanais. Tem sido bastante interessante. Por isso, como eu falei, te recomendo você ler o livro O Grande Conflito durante essa lição. Vamos lá, para essa lição de sábado, o versículo é o versículo da semana, né? O versículo áureo, Isaías 40, versículo 8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, de nosso Deus, permanece para sempre. Nova versão internacional é a Bíblia que eu uso, ok? O versículo da semana, que é o versículo para memorizar, o antigo versículo áureo, vem falando de uma realidade que a gente vai perceber durante a lição dessa semana. Vamos cobrir um período da história onde a igreja, os crentes, os fiéis a Deus, os que tinham amor pela palavra de Deus, pela verdade, foram extremamente perseguidos. Então, as coisas podem acontecer, revoluções, leis. A gente vai falar sobre Apocalipse 11, a gente vai ver também o papel da França, da Revolução Francesa, do que aconteceu depois, das duas testemunhas, como diz o título da lição. Mas a gente vai perceber uma coisa na lição dessa semana. Quando o ser humano decide perseguir a Deus, isso não termina bem. Assim como o Apocalipse termina dizendo, olha, aquele que tocar na palavra de Deus, que retirar uma parte, que mudar e tudo, vai ter parte, de uma certa forma, das consequências dessas decisões, não é? Então, nós percebemos que na história, muitos governos, muitos líderes religiosos lutaram contra a Bíblia, porque ao mesmo tempo que o papado defendia ser a voz de Deus, ele escondia a voz de Deus que estava na Bíblia para que as pessoas não tivessem acesso. Então a gente vai ver durante essa semana quão terrível é perseguir a palavra de Deus, porque ela sempre, sempre vai subsistir. A maior prova é o que nós temos hoje. Nunca se imprimiu tantas Bíblias. Na Safrias, onde eu trabalho, nós estamos constantemente vendendo milhares e milhares e milhares de Bíblias. É uma coisa assim impressionante a quantidade de pessoas que toda hora estão pedindo, encomendando Bíblias. E agora que temos uma variedade de Bíblias temáticas, então, isso tem feito com que as pessoas tenham comprado cada vez mais Bíblias para dar de presente para outras pessoas. E de uma certa maneira a gente percebe que a profecia se cumpre, as duas testemunhas vão permanecer, vão ressuscitar da sua perseguição, como foi o caso. E hoje nós temos a Bíblia assim, acessível através dos aplicativos, através da internet, através da página impressa, de forma extraordinária. E além do mais, a segunda coisa que me faz pensar que realmente a palavra de Deus vai sempre subsistir é o impacto que ela tem na vida das pessoas. Todas as pessoas que vão sinceramente, até aquelas que vão sinceramente para encontrar os defeitos, os erros, os problemas, todas as pessoas que vão sinceramente à palavra de Deus são transformadas, são tocadas. Então a gente percebe que não é tinta e papel, é a palavra inspirada de Deus e ela transforma profundamente a vida das pessoas. Então, de repente você está buscando na tua vida uma transformação, algo mais forte, você está um pouco apático espiritualmente, e o que eu já falei aqui, volto a repetir, quando você cria o hábito de ler a Bíblia, de estudar, de fazer dela o teu amigo, o teu companheiro, muda a palavra profética, as histórias, os testemunhos, as profecias, tudo que a gente encontra na Bíblia nos inspira profundamente. Então eu te convido, durante a lição dessa semana, mas também que você reflita de uma forma geral, busque mais conhecer e estudar a Bíblia e você verá que coisas extraordinárias vão acontecer porque há um poder extraordinário por detrás deste livro. Ele é abençoado, ok? Vamos então para a nossa lição, porque começamos agora a entrar no Apocalipse, capítulo 11, e vamos ver quem são essas duas testemunhas. Vamos ler então Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 3. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias. A gente viu semana passada, né? Porém, elas vão estar vestidas como? A Bíblia diz aqui, vestidas de pano de saco. Vamos aqui parar um pouquinho nesse primeiro versículo para entender bem. Essas duas testemunhas é bastante debatido. Muitas pessoas, alguns teólogos falam, pode ser Elias, pode ser Jeremias, por diversas razões, né? Falam também de outros personagens, pode ser Daniel e João, porque eles são os dois profetas e tal. Mas de forma geral, a Igreja Adventista, e como a gente vê também
no grande conflito, essas duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. E por que a gente entende bem isso? Porque nós já estudamos sobre os 1260 anos semana passada, é o período de perseguição entre 538 e a Revolução Francesa, 1798, nós temos aí os 1260 anos. Mesmo se há um comentário, vocês sabem que esses dias foram um pouco abreviados, né? Jesus anuncia isso em Mateus 24, que esses dias seriam abreviados porque a perseguição foi muito forte, então muitas pessoas morreram, padeceram durante esse período porque elas tentaram pregar a palavra de Deus segundo o que está escrito na Bíblia. Mas durante esse tempo, essas duas testemunhas estavam pregando, mas vestidas de pano de saco. Na Bíblia, quando as pessoas se vestiam de pano de saco, significava que elas estavam de luto, estavam tristes, passaram por uma situação complicada. Então é como se a Bíblia fosse pregada durante esse período, mas de forma muito rústica. A Bíblia não estava acessível em outros idiomas, a não ser o latim, né? Ou então nos originais, claro, mas eu falo mais especificamente aqui da Europa. Então as pessoas não tinham acesso e as cópias da Bíblia eram muito raras. Então, você se lembra do episódio onde Martinho Lutero descobriu a Bíblia acorrentada atrás de uma biblioteca, ou monastério, agora não me recordo bem. Então, a gente percebe que essa Bíblia transformou a vida dele porque ele encontrou uma Bíblia, 2, porque ele entendia o latim. Mas quem não encontrava uma Bíblia, quem não sabia latim, permanecia na ignorância. Então a palavra de Deus era pregada sobretudo de forma oral. Ou então, como a gente viu o exemplo dos valdenses, que iam ali copiando a Bíblia e entregando a Bíblia para as pessoas que eles achavam que poderiam ser... a Bíblia não, uma parte da Bíblia, né? Que eles costuravam nas suas roupas, né? Para entregar para as pessoas que eles sentiam que eram sinceras. Então foi um período onde a palavra foi pregada, mas foi uma minoria que manteve essa pregação e com poucos recursos e não tendo acesso à totalidade da Bíblia. E às vezes, quando tinham acesso, nem todos entendiam o latim. Então, é um período onde a Bíblia é pregada, mas de forma bastante velada, entende? Escondida, sorrateiramente, porque qualquer pessoa que dissesse publicamente que queria viver de outra forma, que não era segundo a tradição do papado, eram condenados. Durante esse período vai acontecer já o começo da reforma, começam as primeiras traduções, então pouco a pouco a Bíblia começa a ser distribuída, mas de forma complicada, vocês sabem disso. Então por isso essa pequena menção sobre vestidos de pano e de saco. Essas são as duas oliveiras, versículo 4, e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Esse versículo 4 vem fazendo um paralelo entre Zacarias 4. Um versículo que eu amo muito de Zacarias 4, gente, eu gosto mesmo. É quando diz aqui, Zacarias 4, 6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está se referindo ao poder do Santo Espírito que alimenta um candelabro, e esse candelabro é alimentado por olivas, né? Das olivas vem o azeite, do azeite vem a imagem do Espírito Santo, então aquelas oliveiras com seus olivos vão alimentar o candelabro, aquele candelabro vai trazer luz, e essa luz então é a palavra de Deus e que é alimentada pelo Espírito Santo que vem através do azeite. Então, Apocalipse 11 é um paralelo que se faz com Zacarias 4. Lá, essas duas testemunhas eram Josué e Zorobabel, que era o sumo sacerdote e o líder. Agora, no capítulo 11 não tem nada a ver com eles, porque eles já morreram. Então essas duas testemunhas aqui se aplicam muito mais claramente ao Antigo e Novo Testamento, né, que vão ser perseguidos. Versículos 5 e 6, se alguém quiser causar-lhes dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos, e assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejarem. Muito claramente aqui no versículo 5 e 6 a gente vê várias referências de coisas que aconteceram na Bíblia, onde a palavra da verdade que saiu da boca de Deus, que hoje está aqui na palavra de Deus impressa, foram coisas que aconteceram. Por exemplo, o fato de Elias ter dito que não choveria e não choveu, o fato de Moisés ter chegado diante do faraó e dizer que a água ia se transformar em sangue, se transformou. Então, a palavra do Senhor tem poder. Então, está fazendo referências históricas ao poder dessa palavra, que ninguém poderá fazer com que essa palavra se cale. Apesar de perseguida, ela foi pregada com pano de saco, ok, mas continuou sendo pregada. E ela tem muito poder para fazer
realmente com que as pessoas que lutaram, que a condenaram, que a combateram, possam depois receber as consequências desse combate. O que eu posso resumir aqui e passar para você como mensagem dessa lição de domingo? Meus amigos, a palavra de Deus tem poder, e esse poder vem do Santo Espírito. Aquilo que a gente vê na lição de hoje, toda essa imagem do candelabro, o paralelo entre Zacarias 4 e Apocalipse 11, mostra o poder da palavra de Deus, que durante a história, que hoje ainda pode impactar profundamente a vida das pessoas, e nós nunca poderemos calar isso. Todas as pessoas que hoje e que no futuro vão se levantar contra a palavra de Deus, contra os seus ensinos, dizendo que os valores da Bíblia, que o que prega a Bíblia é contra a república, é contra os valores morais, é contra a ética, vão surgir todo tipo de desculpas. E mais uma vez esse livro será atacado, mas ele nunca vai deixar de subsistir, nunca vai deixar de impactar a vida das pessoas, ok? Esse azeite aqui do Espírito Santo, e não vai ser com espada, nem com sangue, porque, lembra ali Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo meu Santo Espírito. Assim como Deus trabalha no coração das pessoas hoje, convertendo-as, às vezes, calmamente, sabe, você nem se dá conta, de repente a pessoa está vivendo uma grande transformação, e você também, as maiores transformações que houveram na tua vida foram através de momentos de inspiração, momentos de um toque especial que você sentiu no teu coração, uma decisão profunda que você tomou, e que não foi ninguém que chegou para te impor, foi algo que veio de dentro, porque é divino, porque é nobre, porque vem do Santo Espírito, tá bom? Amanhã a gente vai continuar um pouquinho mais para entender bem essa questão das duas testemunhas, e vamos ver também o papel da França na lição dessa semana, tá bom? Estamos aqui de novo com 2 versículos chaves. Vamos ler aqui mais uma vez, né? Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. Vocês já sabem, né? Ezequiel nos dá essa resposta, que um dia profético é igual a um ano. Você tem também ali os 40 dias que os espias estiveram na terra, representaram no final 40 anos em que eles passaram no deserto. Então essa ideia de que um dia equivale a um ano. E também um outro versículo interessante que eu gostaria de ler com vocês aqui, que é Daniel 7:25, que diz: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Um tempo significa um ano. Então, 1 ano, 2 anos e meio ano, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, ou seja, 1260 anos também. Ou seja, Daniel 7:25 e Apocalipse 11:3 estão falando do mesmo período da história, onde haveria extrema perseguição daqueles que se levantariam contra o poder que estava de forma suprema, controlando as mentes das pessoas, sobretudo aqui nessa região da Europa, que representa simbolicamente a luta entre o bem e o mal durante a história. O que a gente pode entender desse período, e a lição dessa segunda-feira vem falando ali nos primeiros parágrafos, explicando bem essa questão, né? Então eu te convido para que você possa voltar ali para a lição, estudar bem de forma detenida essa questão dos cálculos, dos versículos que falam, né, para que você entenda bem que esses 1260 dias, 42 meses, tempo, 2 tempos, metade de um tempo, significam 1260 anos, e que começam em 1538, quando a igreja desaparece a Roma imperial e tal, quando a Roma é dividida, né, entre vários povos ali, e depois que se eliminam 3 povos que estavam contra esse poder do bispo de Roma, então o poder papal tem uma influência muito grande, não somente religiosa, mas também política sobre os reinos aqui da Europa. Então, a partir desse momento, todos se submetem à influência e às decisões desse papado. E até a Revolução Francesa, quando o general do Napoleão, o Berthier, lá, vai e tira o Papa de Roma, e finalmente ele vai morrer exilado na França, mesmo se depois, né, um novo Papa é nomeado, já não tem aquela importância. E a gente percebe que durante esses 1260 anos, a perseguição e o sofrimento que os filhos de Deus sofreram foram terríveis. Porém, perceba uma coisa: de onde você retira o poder e a influência da palavra de Deus, os seus valores, as pessoas podem pensar, vamos tirar isso porque é um atraso de vida, porque as pessoas são manipuladas, porque eles nos oprimiram. E é verdade que a igreja, em nome de Deus, oprimiu, roubou, massacrou, sabe, foi uma coisa terrível. As pessoas viviam numa ignorância espiritual,
Às vezes, se não confessasse, se não fosse pela igreja, elas estavam condenadas. As pessoas não tinham paz no coração. Porque imagina, é tão fácil para você hoje, tão fácil para mim, porque a gente sabe que existe um Deus no céu, Jesus Cristo que veio aqui, que nos salvou. Se a gente cometer um erro, a gente vai a Ele pede perdão pelo nosso pecado. Então, a gente se sente leve, se sente novo, a gente tem um novo ânimo para continuar, porque apesar dos nossos erros, a gente sente essa paz, essa confiança, mas isso é muito precioso. E as pessoas daquela época não tinham essa informação. Então, havia uma manipulação terrível, terrível pela parte dos líderes religiosos, onde a pessoa só podia sentir paz se ela pagasse, se ela comprasse sua paz através de perdão, de indulgências. Eu posso estar exagerando em alguns aspectos, mas de forma geral era isso. Então foi muito terrível esse período. Porém, vemos o seguinte, de onde você retira a palavra de Deus, porque ao mesmo tempo eles esconderam a palavra de Deus, como eu falei na lição de ontem, né? Quando você retira a palavra de Deus, mesmo se você tem um poder religioso dominando ali, através das suas tradições, suas doutrinas e tudo, a gente percebe que forças humanas vão surgir, como foi o caso, né? Vão surgir contra essa dominação. Porque quando você tira esse elemento que é o Espírito Santo, a palavra de Deus, a conversão, a transformação do caráter, ficam apenas os desejos humanos. E os humanos, quando não tem Deus, eles desejam o quê? Poder, desejam dinheiro, desejam influência, desejam vitória sobre os outros. E aquilo criou uma espécie de conflito interno que vai levar com que, de repente, como diz a profecia, né, essa besta recebe uma ferida mortal na cabeça. Então, finalmente, esse poder que dominou durante os 1260 anos vai ser retirado daí, como a gente vai ver na lição nos próximos dias, né? Então, quando você tira a palavra de Deus, pode parecer que no princípio as pessoas ganharam inteligência, sabedoria, não precisamos dessa, como diz muita gente, né? Isso aí é uma muleta, né? A espiritualidade é uma muleta. E na verdade, quando eles jogam fora a muleta, eles vão perceber que mais tarde eles vão cair no chão, vão bater com a cara no chão, porque não é uma muleta. É simplesmente a nossa força vital para nos mantermos de pé e podermos caminhar com honra, com esperança, sabendo que a vida eterna nos espera e que essa aqui não é a verdadeira vida. Quando você retira isso da vida das pessoas, fica um vazio. A princípio, a razão, conquistas podem até te parecer reconfortar, mas mais tarde não há vitória. Não há alegria, não há paz, não há satisfação. É sempre conflito, conflito, conflito. E é isso que vai acontecer. Finalmente, esses que aboliram, que expulsaram a palavra de Deus da igreja e da sociedade em geral, vão pagar caro porque eles vão ser destituídos também. Tá? Então, qual é a mensagem para nós hoje na lição da Escola Sabatina? Se você deixar a Bíblia para fora, mesmo se você mantém a casca, mesmo se você mantém a forma, se você tira a essência da tua família, se você tira a essência da tua vida, não vai dar certo. Chega um momento que o carro vai bater na parede, porque o condutor não está mais no carro, entende? O carro vai sozinho. E chega uma hora que ele vai pela vida, por uma pedra que está na estrada, vai desviar o volante e aquilo vai bater. Porque sem a guia divina, você pode até parecer que está tendo mais sucesso no começo, mas no final isso não vai terminar bem. Vejo o exemplo de várias pessoas que começaram, por exemplo, né, eu tenho alguns exemplos de alguns cantores, por exemplo, que começaram cantando na igreja, que passaram a serviam a Deus através dos seus dons, mas depois deixaram isso tudo de lado e foram servir a cultura pop, a eles mesmos, a grandeza e tal. E quantos não terminaram assim muito mal, muitos se suicidando, muitos com overdose, porque de repente a vida fica vazia e você quer preencher com outra coisa e de repente aquilo que você achou que estava te impedindo de crescer, na verdade era a essência, entende? E finalmente a pessoa perde tudo. Então, se você não tem a palavra de Deus no centro da tua vida, eu te recomendo que você possa trazer de volta isso, que você possa passar mais tempo com a Bíblia, que a Bíblia seja o centro, porque se ela não está sendo o centro, o resto que fica no lugar pode até funcionar durante um tempo, mas depois vai por terra, tá bom? Então vamos lá nessa lição de terça-feira, onde é questão das duas testemunhas que são mortas, o título, as duas testemunhas assassinadas. Vamos ler então Apocalipse 11, a partir do versículo 7 em diante. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo, não vamos poder entrar muito em detalhes, mas essa é a besta de Apocalipse 13, a besta que vem do mar, o abismo é o mar. Então aqui ainda é questão do poder papal, né? Os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuramente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Senhor com S maiúsculo, estamos falando de Jesus, né? Durante 3 dias e meio, ou seja, já sabemos que em imagem
Linguagem profética, se trata de anos, né? Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados os habitantes da terra. Você perceba que tem duas diferenças aqui, né? No versículo 9 fala de povos, tribos, línguas e nações, e no versículo 10, os habitantes da terra. São duas pessoas diferentes. Do versículo 9 é um grupo de pessoas que têm um certo temor, e o 10 é o pessoal em geral, ok? Os habitantes da terra se alegrarão. Veja, é negativo, né? Enquanto que os povos, tribos, línguas contemplarão, mas não permitirão que sejam sepultados, ou seja, pessoas que continuarão lutando para que esses dois cadáveres continuem pregando, né? Cadáveres que eu falo é forma ilustrada, né? O Antigo e o Novo Testamento. Os habitantes da terra, contrariamente, né? Se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Esses dois profetas, uma vez mais, são os dois corpos, uma vez mais, são duas testemunhas, uma vez mais, é Antigo e Novo Testamento, ou seja, a palavra de Deus. Então a gente percebe aqui que nós temos numa primeira parte a questão das consequências da perseguição pelo poder papal durante os 1260 anos, a palavra de Deus. Finalmente, depois de ser pregado com pano e saco, ela está morta, né? Morta, os corpos estão estendidos ali na cidade. E aí nós percebemos que não podem enterrá-las, não podem matá-las totalmente, e existe essas pessoas que não permitem que elas sejam enterradas. São esse pequeno grupo que continuou pregando a palavra de Deus, que começou a traduzir a palavra de Deus, que ia distribuindo a palavra de Deus, como a gente viu nas lições anteriores. E nós temos aqui também essa grande cidade, também falando aqui sobre Sodoma e Gomorra, não tem nada a ver com Sodoma, não tem nada a ver com Egito, desculpa, né? Não é Sodoma e Gomorra, é Sodoma e Egito. Não tem nada a ver com essas duas cidades, é apenas o símbolo, porque Sodoma representa imoralidade e Egito representa adoração a outros deuses. Então, nessa cidade haverá muita imoralidade e adoração a outros deuses. Então, significa que numa grande cidade, no final dos 1260 anos, praticamente se espancaria as duas testemunhas, que ficariam mortas no chão, tentariam enterrá-las, mas não seria permitido. E que os habitantes da Terra ficariam muito felizes. Significa o quê? Aqui entra, a partir de hoje, na lição, a questão da Revolução Francesa. A gente percebe que os 1260 anos terminam quando esse general de Napoleão vai lá e tira o Papa do trono de Roma, né? E depois, finalmente, ele vai morrer na França, exilado. Então, quando vem a Revolução Francesa, eles vão fazer um culto da razão. A lição comenta que eles, nesse momento, vão entronizar, é o único país que fez um voto legislativo para dizer que Deus não existe. Então quer dizer que a França tem uma história realmente muito forte, muito presente, e representa bem essa profecia, ok? E essa cidade de luz, a meu ver, representa até hoje, né? Paris, cidade das luzes, como a gente conhece até hoje. Eu morei em Paris durante 7 anos, eu também tenho nacionalidade francesa, e a gente percebe que a cultura francesa é bem diferente, né? Lá existe a questão da separação clara até hoje, né, entre o Estado e a Igreja, que leva, às vezes, a gente tem a impressão que o laicismo, né, se diz em português, o laicismo é quase que uma religião, sendo que, na verdade, deveria ser a liberdade das pessoas cultuarem ao seu Deus à sua maneira, só não impondo isso a outras pessoas no espaço público. Mas chega um momento que qualquer forma de religião, às vezes, é combatida, porque isso está na raiz, no gene da cultura francesa, né? A Revolução Francesa marcou demais os espíritos franceses. Mas, porém, como diz aqui, 3 anos e meio ali nós temos uma ferida, 3 anos e meio nós temos ali os corpos que estão ali no chão, mas não são enterrados. Significa que, mesmo se eles voltaram de forma oficial, que seria a razão agora o Deus deles e que não existia Deus, isso depois de um certo tempo é revogado. É um período muito turbulento esse da pós-Revolução Francesa. A gente pensa que houve a Revolução e que tudo ficou maravilhoso. Foi um período de conflitos internos na França terrível. Mesmo Napoleão, que durante certo tempo teve uma certa hegemonia, depois houveram pessoas contras, foi expulso, depois voltou. É um período muito complicado. Interessante, mas muito complicado. Então, essa decisão de abolir a Deus e adorar a razão não vai durar muito tempo. Mas uma coisa muito interessante desses 3 anos e meio, ou 3 dias e meio, né, como diz ali na Bíblia, também faz referência a 2 coisas que eu acho interessante. Se pegarmos o 3 dias e meio, nós vemos como se fossem os 3 dias e meio da morte de Jesus.
mas que ele ressuscita no final. Ou então podemos pegar a ideia dos 3 anos e meio da pregação de Jesus, entende? Onde ele foi durante 3 anos e meio, teve a pregação pública de Jesus, seu ministério, né? No final ele é morto na cruz, mas ressuscita e agora intercede por nós. Então, podemos fazer essas várias aplicações para dizer, né, que apesar de todo esse alvoroço para destruir a palavra de Deus, para colocar as 2 testemunhas no chão feridas como mortas, trimbolínguas e povos não permitem isso, ou seja, pessoas que continuam pregando a palavra, mas no final essas 2 testemunhas vão ressuscitar e vão voltar a pregar, mas agora de forma mais intensa, mais livre, que mais tarde vai acontecer. Então, é um período muito, muito intenso da história e onde a gente vê que a palavra profética tem poder. Aquilo que foi profetizado aconteceu. Então, o que eu posso aprender da lição de hoje é, se a palavra profética em Apocalipse, Daniel, Zacarias é capaz de dar informações tão precisas sobre esse momento do final dos 1260 anos, o que a gente sabe agora sobre o que vai acontecer no futuro também vai acontecer. Se a gente pega Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, pegamos aqui Apocalipse 13, gente, é muita profecia se cumprindo. Como eu já comentei com vocês, as profecias do Antigo Testamento anunciando a vinda do Messias é algo fantástico, sublime. Então, se todas essas profecias se cumpriram, se até nesses detalhes aqui da perseguição à palavra de Deus, aquele amor pela sabedoria que tiveram os franceses que finalmente não deu certo, foi nesse período também que eles fizeram a semana de 10 dias, que durou acho que 14 meses, né? Para poderem trabalhar mais, produzirem mais e aboliram os dias feriados, os dias santos e tudo. Tudo isso voltou por água abaixo. Foi por água abaixo. Por quê? Porque existe uma palavra profética que não se deixa enganar. Então, se Deus na profecia cumpriu como foi dito, ele também vai cumprir o que está à frente. Então, confie na palavra profética, estude as profecias, estude a Bíblia e você vai entender o mundo à tua volta de uma forma bem melhor, porque a gente vai se sentir mais seguro entendendo o que está acontecendo e, sobretudo, entendendo que haverá livramento depois dessas perseguições, dessas tempestades. Não se esqueçam, houve perseguição no passado, mas existe uma que está prevista no futuro. É muito bom conhecermos a palavra profética, tá bom? Hoje a lição é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais complexa por causa das profecias, mas é muito importante tomar tempo para isso também. Vamos então para a lição de hoje. O título é As 2 testemunhas ressuscitam. Vamos ler então aqui o capítulo 10, versículo 11, que diz o seguinte: Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Relembrando que nós estamos no contexto do capítulo 11 de Apocalipse, essas 2 testemunhas que representam o Antigo e o Novo Testamento foram atacadas, foram colocadas na praça pública, nessa grande cidade que tem características tanto do Egito como de Sodoma, ou seja, problemas morais e também problemas de adoração a outros deuses. Após a Revolução Francesa, eles querem totalmente deixar de lado a igreja que os oprimiu, os massacrou, porque, pensem bem, de um lado a igreja mantinha uma relação estreita com o poder civil, a monarquia e os súditos ali, a corte. Essa corte também dava recursos e dava autoridade à igreja, então ficava tanto a parte civil e a parte religiosa em íntima relação, um cobrindo o outro e oprimindo o povo, uns com opressões espirituais, outros com opressões sociais. Chegou um momento que aquilo virou um barril de pólvora e explodiu. Dá então espaço para a Revolução Francesa, que queria colocar totalmente para fora tudo aquilo que fosse espiritual ou em relação à igreja. Vê o sentido, né, o resultado contrário que a igreja recebe, a igreja oprimindo, enganando, manipulando, o que acontece? Depois ela é completamente rejeitada. A tal ponto que vai um general lá tirar o Papa do trono. Imagina a situação. O que era impensável antes. Imagina que reis e imperadores iam lá pedir perdão para o Papa, pedir que eles fossem aceitos no céu através de uma bênção do Papa, e agora vai um general lá e prende o Papa e depois ele morre numa prisão. Então a mudança foi muito radical. Porém, o que acontece com isso é que em vez de colocar em Deus, eles querem colocar a igreja, né? Eles querem colocar a razão. Mas finalmente, depois desses 3 anos e meio que eu comentei aqui na lição de ontem, é um período que pode ser tanto período literal ali, porque realmente nesse período há promulgam, né, uma lei que diz que agora a razão é a deusa
da França, mas finalmente acabam abolindo isso, tentam a semana dos 10 dias para... Imagina, o sábado desapareceria na semana de 10 dias. Não, uma tentativa forte de erradicar tudo que é espiritual, tudo que é baseado na palavra de Deus, né? De alguma forma eu posso entender que eles estavam assim, não suportavam mais o poder que existia, tanto o reinado como também o papado sobre eles, mas ao ponto de extirpar tudo, Deus não ia permitir isso, né? Então durante 3 anos e meio tem esse período conturbado, mas a profecia fala que depois desses 3 anos e meio, o que vai acontecer? Deus, né? Mas depois desses 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de quem? Um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Ou seja, nesse lugar de razão, nesse lugar de luz, onde estava aí o espírito de Sodoma e do Egito, de repente aquilo que eles pensavam que teria sido exterminado, que era a Bíblia, né, os valores bíblicos, ressuscita. Ou seja, Deus vai intervir para que fazer desse limão uma limonada. Ou seja, caindo o poder opressor do papado, a reforma protestante e os protestantes, aqueles que, né, como os huguenotes que foram massacrados na São Bartolomeu, que ainda permaneceram ali, os poucos que haviam puderam voltar a proclamar a palavra de Deus. Então, a partir da Revolução Francesa mais para frente, você vê o surgimento das sociedades bíblicas, das traduções da Bíblia, da pregação do Evangelho em outros países, ou seja, vai começar então todo aquele período dos anos 1800, onde há um grande revivamento em muitas partes do mundo através da pregação do Evangelho. Então, aquilo que parecia que estava terminado, derrotado, massacrado, que é a fé, a Bíblia, volta com força total, com as traduções, com as gráficas fazendo impressões massivas da Bíblia em vários idiomas. Ou seja, tudo aquilo que deveria fazer com que desaparecesse foi completamente transformado em uma grande bênção. E vem então o comecinho, os resquícios, né, os primeiros sinais do reavivamento que aconteceria no século XIX. Então, a gente percebe mais uma vez que a palavra de Deus é verdadeira. E a gente percebe também que Deus intervém na história. O que eu gostei desse versículo e dessa parte da história é que depois dos 3 dias e meio entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Ou seja, se você hoje vive uma sequidão espiritual, se você está se sentindo longe de Deus, se você falta uma razão na tua vida, quando Deus sopra o seu Espírito Santo em você, tudo muda, tudo fica novo, tudo tem cor, tudo tem sentido. Então, se você está passando por essa sequidão, se você pensa que o Espírito de Deus já não fala com você, que a tua vida espiritual já está morta, não é assim. Se você pedir e permitir que Deus entre, Ele vai dar esse sopro de vida na tua vida e vai fazer com que tudo seja novo. Eu vivi um momento na minha vida onde eu me sentia vazio. Eu conhecia Deus, mas não conhecia. Eu tinha ouvido falar de Deus, eu conhecia de forma teórica, mas quando eu permiti que Ele entrasse de forma real na minha vida, foi como se um vento novo. Sabe quando você está assim, em um lugar que tem uma brisa suave, à beira do mar, à beira de um rio, e você tem aquele vento fresquinho porque a água está cerca, está perto? Então, é a mesma coisa, quando você abre a janela do teu coração para Deus, entra aquele sopro que vai revivificar a tua vida. Então, que Deus te abençoe, que você possa permitir que esse sopro de Deus entre na tua vida e percebamos que na história, tal como foi profetizado, aconteceu, então na nossa vida vai acontecer também. E o que está previsto no futuro também. Então vamos lá para a lição de hoje, uma lição que fala da verdade que triunfa. Estamos aí na quinta-feira dessa 6ª lição. Vamos lá então? Vamos aqui ler os últimos versículos de Apocalipse 11, mas detidamente vamos falar sobre a 7ª trombeta. Versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E aí no versículo 16, fala dos 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostrando-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, e aí eles vão falar os versículos de adoração. Já no versículo 18, fala das nações, ou seja, já não são pessoas que estão adorando a Deus, são nações que aparentemente não estavam lutando contra Deus, né? As nações se iraram, chegou a sua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e os recompensares, e tem toda essa descrição. Já no versículo 19, volta a uma visão muito bonita. Então foi aberto o santuário de Deus. A gente volta, né, àquela ideia do santuário de Deus. E o que tem no santuário? E ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Essa questão climática aqui no final do versículo 19, a mesma coisa que aconteceu quando Moisés foi subir
no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, onde a terra tremia, relâmpagos e tudo. É simplesmente a voz de Deus falando, né? E quando Deus fala, a terra treme. Então a gente vê aqui no sétima trombeta, que é em paralelo com os 7 selos também, apesar que o 7º selo é meio silencioso, né? E a 7ª trombeta é barulhenta, a gente vê aqui que chega um momento onde Deus vai intervir. Essa perseguição que houve a palavra de Deus, os 1260 anos, e também a questão da Revolução Francesa, que vai atacar a fé e que vão lutar contra a Bíblia, mas de repente, quando passa esse período, como a gente falou na lição de ontem, começa a expansão, a pregação do Evangelho, a impressão da Bíblia, os missionários que vão pelo mundo todo proclamando a palavra de Deus. Muitos novos movimentos religiosos vão surgir no século XIX, inclusive a Igreja Adventista. Então a gente vê que houve toda aquela tentativa de opressão e pela igreja, e pela república, e pela razão, o massacre da fé, e na verdade ela ressurge mais forte porque Deus colocou o sopro dele nisso, como a gente viu ontem, ok? E a gente percebe que esses 24 anciãos são as pessoas que estão servindo a Deus e que vê então esse Senhor maravilhoso que aparece, que surge para colocar um fim a toda essa história trágica. Esses 24 anciãos vão adorá-lo. Isso representa então o povo de Deus, os líderes e todas aquelas pessoas que serviram a Deus, que estavam esperando ele, enquanto que as nações são aqueles que estavam contra. E agora é interessante ver que a Arca da Aliança volta a aparecer nesse cenário, né? A gente vê a questão de perseguição e tal, a dificuldade de pregar o evangelho, e de repente volta a Arca da Aliança. Por que essa Arca da Aliança aparece no final aqui do capítulo 11 de Apocalipse, nessa 7ª trombeta? Porque dentro da palavra de Deus, dentro deste livro sagrado, nós vamos conhecer a Jesus Cristo, nosso Salvador, mas vamos conhecer também o seu juízo. Ele perdoa, mas tem também o seu juízo. Esse juízo vai ser aplicado no final da história desse mundo. Todos estamos de acordo, já falamos isso nas primeiras lições, todos estamos de acordo que o mal um dia tem que ser extirpado, tem que ser apagado, tem que ser triturado, moído e jogado fora. Não quero, eu não quero, você não quer mais pecado, ok? Mas para que isso aconteça, Deus tem que fazer juízo. Mas o juízo não pode vir de uma ideia de alguém. O juízo é baseado em uma lei. E essa lei está nos valores que Cristo deixou para nós através dos 10 mandamentos. A única parte da Bíblia onde Deus escreveu com a sua própria mão foram os 10 mandamentos. Você acha que é importante? É muito importante. Então, a base desse julgamento serão os valores de Deus nos seus 10 mandamentos. Por isso que aparece o santuário, por isso que aparece a arca, e dentro da arca estão os 10 mandamentos. Por isso é importante nós termos a certeza da graça, da salvação, do amor, do perdão de Jesus, mas temos também a noção que a partir do momento que a gente aceita isso, nós temos valores e princípios que devem regir a nossa vida, porque você não pode viver em dicotomia. Eu amo a Deus, sirvo a Deus, peço perdão, mas do outro lado, faço as coisas como eu quero, sou injusto, sou agressivo, sou, não sei, tudo que não condiz com esse amor, com essa graça. Então não se pode viver uma vida com duas caras. Então é importante que no final desse capítulo 11 de Apocalipse apareça de novo o santuário, a arca e indiretamente a lei de Deus que está dentro da arca. Ou seja, a justiça de Deus vai ser feita, todo o mal que os homens que se diziam falar da parte de Deus ou que queriam destruir simplesmente a palavra de Deus vão receber como consequência, está baseado em algo muito justo. E essa lei é os mandamentos do Senhor. Então, a mensagem central hoje, assim como a gente percebe que no futuro vai acontecer uma justiça, vai acontecer uma purificação dessa terra, o bem triunfará, o mal será derrotado. A minha pergunta para você é a seguinte: não serve ficar do lado do mal. Se você está vivendo uma vida dupla, em dicotomia, não vale a pena. O mal não vai ganhar, não vai triunfar. E se você permitir que o mal se enraize na tua vida, isso vai complicando, vai te impedindo de crescer, vai te impedindo de ter uma experiência bonita com Deus e pode te impedir também de entregar totalmente teu coração a Cristo. Mesmo se você tem talvez a forma, a aparência, o jeito, até goste e tudo, mas se o coração não for entregue de forma total e plena, se você não rasgar o peito e permitir, né, que o Evangelho, que o Espírito Santo entre de forma verdadeira, chega no final que isso não faz sentido, é incoerente, porque o que vai estabelecer isso é a nossa coerência com os valores do Senhor através dos seus mandamentos, através da sua lei. Então, graça sim, mas também existe justiça. E é um perfeito equilíbrio entre graça e justiça que Deus pede na nossa vida. Então, assim como ele prometeu que voltará e vai colocar um ponto final no mal, ele também pede: olha, meu filho, viva coerente. Está aqui, olha, o amor e a justiça. Eu te convido a viver
num equilíbrio perfeito entre essas duas coisas, tá bom? Porque no passado, a igreja viveu segundo a sua própria justiça, seus próprios valores, deturpou a palavra de Deus, tinha forma de igreja, tinha forma de representante de Deus aqui na terra, e afinal, viu o que aconteceu? Não deu certo e não dará certo, ok? Para essa lição de sexta-feira, eu gostaria de reler o verso áureo que foi escolhido essa semana, Isaías 40, versículo 8, que diz o seguinte: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Gente, pegando a lição de sexta-feira, para fazer um resumo, o que eu acho que é o ponto principal, você sabe, na lição de sexta-feira são 2 comentários que Ellen White faz sobre o tema abordado. Nesse caso aqui serão 2 retirados do Grande Conflito. E ela fala no segundo parágrafo uma coisa que eu acho muito importante. Foi retirado em grande medida o poder restritivo do Espírito de Deus e que impunha um freio ao poder cruel de Satanás. Quando a presença de Deus, o Espírito de Deus sai da igreja, sai da sociedade, sai da família, Satanás tem campo livre para atuar e fazer as suas coisas. Qualquer sociedade, qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer movimento cujo objetivo é retirar a Deus de suas próprias vidas e também do meio e de onde quer que eles estejam lutando para que isso aconteça, isso terá consequências fortes, porque quando o Espírito de Deus sai, aquilo fica, entre aspas, um vazio espiritual e Satanás ocupa isso rapidamente. Eu tenho a firme convicção que os filhos de Deus, onde quer que eles estejam, eles estão sendo uma bênção para as demais pessoas, porque Deus, quando ele tem um filho dele presente numa família, numa casa, numa empresa, ele está presente ali através daquela pessoa, e aquela pessoa está abençoando o meio onde ela está. Agora, quando você quer retirar completamente a noção de Deus, a fé, os princípios bíblicos, a presença da palavra de Deus de algum lugar, e as pessoas que creem nesse Deus, para limpar Deus da história, o que virá depois será caos. Caos. A Revolução Francesa, por mais que eles tiveram razão, porque estavam sendo realmente oprimidos pela igreja, pelo Estado, e se revoltaram porque já não aguentavam mais, foi a extrema opressão, eu posso entender isso, mas depois esse desejo de jogar a água, tem um ditado em francês que fala, né, jogar a água do bebê com o bebê dentro. Então eles estavam jogando tudo fora, também teve consequências graves. Então, se você da tua vida em algum momento quis expulsar a Deus, você deve ter percebido, né, que não valeu a pena, porque quando você está sem Deus, o bicho pega, a porca torce o rabo, não é? Porque sem Deus você fica sem bússola, você fica sem um amparo, um apoio. E muita gente, né, mais estudada, mais assim, pensa que a fé cristã é uma fraqueza de alguns seres humanos, eles necessitam de uma bengala. Eu sinto a fé em Deus como a essência mesmo, aquilo que te dá o senso de missão, o senso de existência. Quem não tem medo da morte? Quem não tem medo do fim da existência? Mas quando você sabe, você crê, você entende que não é o fim, é apenas o começo da verdadeira vida, nossa, você tem uma outra forma de abordar o fim da vida, por exemplo, né? Os anos vão passando e a gente percebe que cada dia a gente vai ficando mais velho, então, e no final a gente não vai ver 1000 anos, vai chegar um momento que mesmo com um corpo sadio, mesmo você tendo bons hábitos, chega um momento que a máquina para de funcionar. O que vai acontecer depois? Quando você não tem Deus, quando você não tem fé, quando você tirou ele da tua vida, da sociedade, a gente sente as consequências de viver sozinho, de viver sem essa fé. E é só quando a gente experimenta que nós podemos entender o que eu tô falando. Se você por acaso tá me ouvindo agora e nunca deu espaço para Deus na tua vida, você tá pensando que eu sou meio louco, que isso aí não tem nada a ver. Mas eu te convido a experimentar. Quando você sente o poder de Deus te tocando, te livrando do sentimento de culpa dos teus erros, porque quando você não tem a quem pedir perdão e tal, aquilo fica, você se sente super culpado, aquilo fica marcado no teu coração. E quando você sofre injustiças, então pior ainda, porque você se revolta contra Deus também, se revolta contra a pessoa que fez isso pra você, mas não tem solução. Quanto que Deus não dá essa capacidade de fazer a resiliência. Você vive com aquela cicatriz, mas ela já não dói, porque Deus transformou aquilo. E Deus vai te usar para fazer com que aquele sofrimento se torne uma força e você possa até ajudar outras pessoas que passaram por aquilo. É algo fantástico, entende? Então, quando se tentou expulsar a Deus da sociedade e da igreja, vimos os resultados na lição dessa semana. Mas finalmente volta, então, essas testemunhas são ressuscitadas com o sopro do Espírito de Deus e elas voltam a pregar. E, pela graça de Deus, temos essa liberdade hoje que nós temos em muitos países do Ocidente em estudar, ler a Bíblia e conhecer a Deus. Então, eu te convido a não desperdiçar isso.
a você poder se voltar a Deus com forma assim total, com desejo, abrindo o coração. Senhor, eu quero ver um pacto contigo, eu quero ter uma experiência pessoal contigo. Deus se deleita desse tipo de oração, desse tipo de desejo. Se você nunca experimentou isso, vale a pena, tá bom? Que Deus te abençoe. Terminamos a semana 6, que você possa ver um lindo sábado na presença dos teus irmãos e amigos na igreja amanhã. Se você nunca foi numa igreja, ou se você quiser conhecer mais sobre a igreja, vá em biblia.com.br se você está no Brasil e conheça ali algumas respostas a perguntas que você pode estar se fazendo. E você também pode encontrar uma igreja onde você pode ir amanhã fazer uma visita, tá bom? Que Deus te abençoe. A gente vê na lição 7 da semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.